Olá pessoal, Eric DK, analista político, falando aqui direto de Brasília. Vamos para o nosso programa de todos os domingos, o Bullet da semana, programa que a gente traz para vocês o que impactou o mercado financeiro nesses últimos dias, os principais destaques também da política, e no segundo momento a gente coloca para você o que você tem que ficar de olho para acompanhar aí as possíveis volatilidades do mercado financeiro e também o que a política pode trazer aí de acontecimentos que você deve observar para também acompanhar essa relação política e Bolsa de Valores. E para o bate-papo de hoje, a gente está aqui com André Prefeito, ele é economista-chefe da Necton. Tudo bem, André? Seja bem-vindo no nosso programa. Olá, Eric, tudo bem? Obrigado pelo convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem proveitoso a esses próximos 30 minutos. É isso aí, gente. O André é um craque e a gente vai explorar ao máximo aí essas próximas meia hora, esse bate-papo com ele. Mas, André, antes da gente avançar, os bullets, se apresenta para a turma que ainda não te conhece, falando um pouco onde você está e um pouco do seu background. Bem, vamos lá, né? Bem, meu nome é André Perfeito, eu sou economista-chefe da Necton, né? Aqui, além de economista, eu sou head da nossa área de análise. E meu departamento ele é dividido em 4 grandes áreas, né? De um lado, você tem o departamento econômico, que propriamente sou eu que lido, né? Fazendo projeção de PIB, juros, câmbio, enfim, as variáveis macro. Eu tenho um departamento, uma área de política, né? Que é a Necton Política, que é uma equipe que fica em Brasília, justamente porque a gente vê, né? Que tem sido e vai continuar sendo uma parte importante da vida ou da movimentação dos ativos às questões políticas, né? Então a gente tem uma equipe dedicada a isso. Também tem uma parte da equipe, um outro departamento aqui dentro, que é a análise técnica, né? Que é justamente ver timing de mercado, ver justamente a situação de ativos sob a ótica do preço, né? Sobre a ótica quantitativa, propriamente. E tem uma área de asset allocation, onde a gente tem profissionais para ajudar justamente aqui os nossos clientes, né? A fazer, enfim, as decisões de portfólio, né? Alocar seu patrimônio. Então é isso, né? Esse é o trabalho que eu faço. Eu sou um economista entendido como sell side, né? Tem 2 tipos de economista no mercado, para quem não está habituado. Buy side é o economista que propriamente opera um fundo, né? Ou algo do tipo. Ele está na linha de frente, por assim dizer, da administração de algum fundo, né? Ou de algum tipo de negócio, né? Já os economistas sell side, que é o meu caso, eu faço parte do assessoramento, né? Dos clientes, e a minha área toda é essa, né? Estou no mercado há mais de uma década e, enfim, acho que é isso, Eric. Não tem muito o que ficar falando, não. Eu acho que são os principais pontos aqui da minha carreira. Não, muito bom. Já começou com uma aula para quem não está acostumado aí com os termos dos perfis de economistas. Isso aí é um diferencial. Traz para a gente, então, o que você viu dessa última semana aí sobre os 3 bullets com relação a questões que possam ter impactado o mercado financeiro nesses últimos dias e também a questões econômicas, né, logicamente. Bem, vamos lá, né? Eu acho que o mercado inteiro, desde o início do ano, né, tem uma discussão muito grande nos Estados Unidos a respeito da dinâmica de taxa de juros por lá, né? E o Fed se pronunciou ao longo da semana e deu a entender que talvez ele vai continuar subindo a taxa de juros, vai continuar subindo, não, ele vai começar a subir a taxa de juros, só que esse processo tende a ser um pouco mais, talvez não tão forte que nem alguns acham que tem que ser. Eu acho que o Banco Central norte-americano está tomando muito cuidado e está utilizando muito instrumento de comunicação. Só para explicar rapidamente o problema, para quem talvez não esteja muito familiarizado, se uma taxa de juros sobe, quer dizer que o preço do ativo, né, caiu. Quem tem tesouro direto vê isso toda hora, né? Às vezes você está lá com uma posição e, de repente, está tendo prejuízo na posição, você fala, poxa, me enganaram, falaram que isso daqui era renda fixa, né? Não é isso. Na verdade, a marcação a mercado de um título, né, todo dia, né, você rediscute, né, as condições daquele título. Faz que ele suba ou caia, né? Ele vai te pagar exatamente o que foi prometido no vencimento, mas de hoje até o vencimento muita coisa pode acontecer, e geralmente acontece, né? Então, qual que é o problema que o Banco Central norte-americano está? Se ele leva a juro muito rapidamente, né, ou ele faz essa sinalização, isso implica dizer que o preço dos títulos americano, aqui no Brasil a gente não tem esse hábito. Se você vê o noticiário em inglês, eles são mais precisos nisso, né? Ele fala bond e yield, né? Em vez de falar que o juro caiu, eles falam que o preço do título subiu, né? Nesse sentido. Então, se ele sobe a taxa de juros, quer dizer que o preço do título cai. Então,
o Banco Central Norte-Americano, Fed, ele está avisando para o pessoal, desde o ano passado, o seguinte, né, Eric? Olha, eu vou subir a taxa de juro, eu vou subir a taxa de juro, eu vou... Ó, tô falando sério, hein? Vou subir a taxa de juro. Por que ele está fazendo isso? Porque ele tem que dar tempo para o mercado se reorganizar nas suas posições. Porque se ele sobe a taxa de juro muito rapidamente, isso daí pode implicar ele pode implodir os balanços de bancos, por exemplo, do dia para a noite. Então ele está indo devagar com isso. Eu acho que ele vai devagar, né? E a gente tem visto da questão inflacionária nos Estados Unidos. Engraçado, né, que às vezes a gente reclama que o governo tenta, no Brasil, né, interferir na Petrobras para mexer no preço da gasolina. Os Estados Unidos está tirando as sanções econômicas contra o Irã, um Estado que ele entendia como terrorista até anteontem, para aumentar a oferta de petróleo no mundo, né? Ou seja, tentar segurar o preço da gasolina e de energia, que está sendo um transtorno em tudo que é canto. Então, assim, vamos dizer assim, tá uma guerra a história da inflação e de como controlar isso, né? No caso da China, por exemplo, também essa semana a gente tem visto, já na semana passada começou, que eles estão limitando, atuando nos mercados de futuros de minério de ferro, né? Para evitar que tenha especulações muito altistas do preço do minério de ferro, né? Então, os bancos centrais e os governos do mundo entraram nessa briga, e essa semana a gente viu isso claramente, né? Como vai ser isso. Fora isso, a gente tem uma guerra que parece que vai, não vai, na Ucrânia, com a Rússia e por aí vai. Eu sou um pouco cético, acho que talvez não vai ter nada, não, mas é um dos temas da semana também. Então, eu acho que a discussão da taxa de juros lá nos Estados Unidos ganha força, e isso daí traz algumas implicações para a gente, né? Juros menores ou não tão altos nos Estados Unidos corrobora com uma leitura que eu já estou há algum tempo, né? De um real mais forte, né? E a gente deve ver o real, né? A minha projeção hoje, se você pegar no relatório Focus, a mediana dos economistas está com R$ 5,50 para o câmbio ao final do ano. Eu estou com 5,20. E com uma vontade danada de revisar para baixo isso. Só não reviso porque a gente tem ano eleitoral, tem essas coisas, né? Mas se não fosse isso, eu já estava revisando para baixo. E também tem uma discussão lá nos Estados Unidos a respeito dos juros por lá. Então, tudo isso daí é o core business da minha atuação. Uma discussão é taxa de juros e taxa de câmbio o tempo todo, e teve bastante coisa essa semana. Legal, André. Explica para a gente, você deu aí já uma palhinha do que pode acontecer se a taxa de juros lá nos Estados Unidos subir com relação ao dólar, com relação ao real. Mas qual é o impacto que isso também pode trazer para o mercado financeiro como um todo aqui no Brasil, dentro desse cenário que pode ter esse aumento da taxa de juros lá nos Estados Unidos? E uma outra pergunta dentro dessa, em que momento você vê que eles vão começar a calibrar isso? Já é agora, a partir de março, é abril? Como é que você está? Qual o seu timeline para isso? Bem, vamos lá, vamos começar pela essa última questão. Vai ser a partir de março, sem dúvida nenhuma, eles vão começar a fazer isso. Só que a gente tem que entender duas coisas. Tem a taxa de juro e tem o que se chama de quantitative tightening, né? Ou seja, né, o Banco Central norte-americano expandiu fortemente o balanço dele ao longo, desde 2008. Né? Aí em 2018, 2019 tentou diminuir, chegou 2020, ele dobrou o tamanho do balanço dele, saiu de 3 tri para 8,8 tri de dólares o balanço norte-americano. Então, aí tem que ficar atento com duas coisas. A discussão da taxa de juros em si, que ele deve subir. Eu acho que vai subir de 0,25 e 0,25. E tem a outra questão seguinte, o quanto eles vão querer diminuir o balanço? Porque, também só para ser bastante didático aqui, o Banco Central norte-americano, na tentativa de dar liquidez ao sistema, né, ele foi a campo e saiu comprando uma série de ativos, para evitar que o preço deles caísse, e também por conta do seguinte, né? Quando um banco central compra uma coisa, qualquer coisa, pode ser uma latinha de Coca-Cola, né? Mas quando um banco central compra alguma coisa, ele está colocando dinheiro na economia. Esse que é o sentido geral. E aí ele está com um monte de ativo dentro do balanço dele. O balanço dele cresceu fortemente, né? Teve uma grande emissão monetária. E o que ele vai fazer agora, a partir, né, mais para frente, né, é começar a se desfazer dos ativos. Quando ele se desfaz do ativo, o que ele faz? Ele vende o ativo. Então, ele tinha um título, dá o título e pega dinheiro de volta. Ou seja, é como se fosse uma política monetária contracionista também. Então, por esses motivos, isso é que a gente tem que ficar atento, tá? Vai ser em março, vai ser isso. Quais são os desdobramentos disso? Muita gente está falando que pode dar uma realização forte no S&P, que os juros podem sair do controle e subir muito mais lá.
Vamos supor que está certo isso, né? Que realmente vai cair a bolsa lá. Tem gente falando cair 30%, 20% o S&P. Se isso acontece, quer dizer que os investidores vão estar com dinheiro, muitos deles, né? Vai ter vendido antes, já está com esse dinheiro na mão. Porque subiu, então, se ele vendeu, o teto vai estar com esse dinheiro na mão. Com uma inflação de 7,5%, o cara vai deixar o dinheiro parado? Não vai. Então, a ideia é que, tudo bem, mesmo que caia tudo isso, esse dinheiro vai ter que vazar de novo para título norte-americano. Então, vocês vão comprar título americano na expectativa de que vai se manter uma taxa de juro ainda baixa durante algum tempo. Então, aí o investidor, né, Eric, aí tem que lembrar a audiência, assim, ele não está operando o yield, ele está operando o bond, né? Ou seja, ele está querendo ganhar na apreciação do bond, ou seja, na queda da taxa de juros. Né? Então, é isso que ele está operando. E vai comprar a bolsa de novo. Só que ele vai comprar qualquer bolsa? Então, talvez não, né? Eu acho que esse dinheiro já está começando a vazar até para emergente. O Brasil, acho que é um exemplo disso. Então, mesmo no pior cenário, eu não consigo imaginar que seja tão catastrófico assim para o Brasil. Isso para dizer que, do ponto de vista macro, se bolsa cair forte lá fora, pode comprar, porque vai subir de novo. Não é que o Fed vai deixar o juro, a bolsa cair, é uma pena, olha só, tá coitadinha aqui, tá no chão. Não vai ser assim que vai funcionar. Então vamos ficar atentos com essas questões, que isso tudo está articulado com a discussão de política monetária nos Estados Unidos, que tem essas questões, a taxa de juro e o fiscal tight, o quantitative tightening, que é a diminuição do balanço deles. Isso tudo vai ser endereçado na reunião de março. E qual é a leitura que o mercado interno, que o mercado brasileiro vai fazer já com esse primeiro ajuste aí da taxa de juros? Qual vai ser a reação? Mais positiva, negativa? Como é que a turma aqui dentro de casa deve reagir aí? Acho que todo mundo vai ver como meio negativo, porque todo mundo acha que tem que subir mais a taxa de juros. Para quem não está habituado em economia, você tem alguns modelos para tentar, vamos dizer assim, determinar qual que é a taxa de juro ótima dado uma inflação tal, né? Então, você tem, na verdade, a regra de Taylor, né? Que é justamente um tipo de modelo que pressupõe que, olhando o mercado de trabalho, né, a taxa de juro neutra e a taxa de inflação atual vis-à-vis a meta, né, que eles possam ter, né, quanto teria que ser a taxa de juro lá, né? E, nitidamente, se você joga num modelo desse, né, você vai falar, olha, a taxa de juros nos Estados Unidos tinha que estar em torno de 9%, né, a taxa de juros norte-americana. Mas por que teria que estar 9%? O desemprego está no patamar dos mais baixos, a inflação está nos patamares mais altos, logo você teria que subir muito mais a taxa de juros. Então, acho que o mercado vai ler, deveria ter subido mais. Mas o que eu estou achando também é o seguinte, isso é num primeiro momento, tá? Num segundo momento vai falar, quer saber, já que o Fed não vai efetivamente dar essa, vamos dizer assim, essa alta toda que a gente está imaginando, eu acho que isso aí pode fazer mercados começarem a avançar de novo ao longo de 2022. Eu não consigo imaginar uma situação de crash ou de queda forte. E insisto, se tiver uma queda, um crash forte, é uma baita oportunidade de compra para todos os investidores. Muito bom, bem didático. Acho que consegui colocar todo mundo aí na mesma página com relação a essa dinâmica dos Estados Unidos. E qual é o seu segundo bullet com relação a essa última semana? Então, a gente teve uma discussão aí sobre taxa de juros no Brasil. Começou a subir as projeções dos economistas propriamente para a taxa Selic em 2022, né? Eu estava no início do ano com 11,75, mudei para 12,25, e agora muitos economistas estão já tratando, já imaginando 12,75, até 13% de Selic. Eu acho isso tudo um exagero, né? Subir muito a taxa de juros no Brasil. Eu acho que tem que continuar subindo, mas não tanto. Por que eu acho isso? Bem, primeira coisa é o seguinte, o Banco Central brasileiro ele está à frente da curva dos outros bancos centrais. A gente iniciou um processo de aperto antes dos outros bancos centrais e hoje você tem nitidamente um patamar, a gente está bem à frente de todos, do México, do Peru, da África do Sul, da Polônia, do Chile, enfim, a gente está na frente deles fazendo esse ajuste. Então esse é o primeiro ponto, a gente está na frente da curva. O segundo motivo que me faz achar que a gente não deve ter que subir tanto a taxa Selic aqui no Brasil é que a nossa taxa de juro real, ex post, o que é uma taxa de juro real ex post? É uma conta de padeiro. Qual que é a conta de padeiro? Você pega a Selic, a taxa de juro de política monetária, que você acha que vai estar no dia, ou
enfim, a taxa de juros de política monetária naquele dia, ou a que você projeta lá para frente, que seja, né? Quanto vai estar a taxa de juro menos a inflação em 12 meses acumulada. Eu falo que é de padeiro porque você está olhando uma inflação para trás com uma taxa de juro para frente, mas dá um cheiro, mais ou menos, do que qual que é a taxa de juro real de um país. Se as contas, o que eu fiz? Eu peguei as projeções no terminal Bloomberg para várias economias. São os economistas no mundo inteiro mandam para o terminal Bloomberg quanto eu acho que vai ser a inflação na Hungria, a taxa de juro na África do Sul, enfim. Compilei isso daí, peguei as medianas. Quando você coloca isso em perspectiva para o final de 2022, e levando em conta, é aí que eu alterei um pouco, uma taxa Selic de 12,75, que é o que o pessoal está falando agora, e uma taxa, e o IPCA em torno de 5,70, que é a minha projeção, a gente está falando de uma taxa de juros real de mais de 7%, 7,05%. Né? O segundo lugar, se você for pegar, é a Rússia, com 3,3%. Então, enfim, eu acho que está exagerado. Então, primeiro ponto, o Banco Central brasileiro está na frente da curva. 2, você tem uma taxa de juros real muito alta. O terceiro ponto é assim, todo mundo agora está subindo taxa de juros. Então, o Banco Central brasileiro não está mais sozinho nessa missão inglória, né? Porque tem gente que acha que subindo a taxa Selic aqui, você mexe no preço do petróleo no mercado internacional. A gente pode ser patriota, mas não é assim que funciona a taxa de juros, né? Agora, com todos os países fazendo isso, você tem esse processo sentido. O quarto ponto, que é muito importante, que eu já mencionei, Estados Unidos e China estão segurando o preço na marra, né? Refazendo tirando sanção econômica do Irã, mexendo no mercado de minério de ferro. Isso tudo aí também joga aí ajuda a segurar um pouco mais. E, por fim, eu acho que tem a discussão aí sobre o câmbio, né? Que nem eu disse, estou com um câmbio mais baixo, né, para o final do ano. Então, isso tudo aí me faz que essa discussão da taxa de juros que teve para o final de 2022, que teve bastante mudança essa semana, é um dos pontos que me chama a atenção para a gente ficar atento para ver se faz sentido tantos juros. Eu acho que não seria necessário juros tão altos aqui no Brasil. Mas qual é a sua previsão para o fim do ano? Você comentou que a turma já está colocando ali 2,75, 13. Então, eu estou com 12,25. Eu vou manter 12,25. Eu vou manter porque eu acho que uma hora vai ficar muito claro que exagerou. Da mesma forma, Eric, que a Selic de 2% foi a menor Selic que nunca existiu, porque não foi funcional, não é? Eu acho que o Banco Central está sendo forçado a errar para cima. Existe um motivo mais formal para isso. Qual que é o motivo mais formal para isso? Ninguém sabe como vai ser a política fiscal do próximo governo. Né? E você é uma pessoa que acompanha muito a parte política, né? Ninguém sabe como vai ser. Só que aqui está, né? Aí fica nessa dúvida fiscal o tempo todo. Na minha opinião, essa dúvida fiscal dos economistas virou uma espécie de conta-erro, sabe? A gente não sabe o que é a dúvida fiscal. A gente não sabe o que é a dúvida fiscal. Então, assim, calma. Eu acho que o próximo governo, de fato, pode ser o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Lula, não importa quem ganhar. Ele vai ter que ter um tempo para falar, olha, quero fazer tal coisa, vai ser desse jeito, vou tributar os mais ricos, ou não vou, enfim. Mas também não é essa panaceia toda que estão colocando. Então, eu acho que por isso que eu estou com 12,25, vou manter. Posso errar, de repente o Banco Central vai se ver obrigado a subir taxa de juros porque a inflação ainda não retrocedeu no Brasil. Pode acontecer, claro que pode, mas eu não acho que por esses motivos que eu apontei antes, eu não acho que não seria sábio. Sabe, porque é muito arrogante eu sentado na Faria Lima falando que o Banco Central teria que fazer, né? É muito fácil para mim, né, fazer isso. Mas eu acho que não seria... Deveria ser um pouco mais cauteloso, esse que é o meu sentimento. Mas, André, você bem colocou, essa 12,25 da taxa Selic está atrelado também ao que você tem como horizonte aí para o dólar. A turma que acompanha o mercado financeiro, a turma que acompanha o programa, sempre gosta de ouvir dos economistas quais são as previsões para o dólar. Você já tem isso já aí no papel. Qual então é a sua previsão para o dólar também para esse final de ano? Eu estou com 5,20, né? O mercado está com 5,50, eu estou com 5,20, eu estou querendo revisar mais para baixo. A questão é o seguinte, o Brasil exporta duas coisas, commodity e taxa de juros. É isso que ele exporta, isso não exporta mais nada. Brincadeiras à parte, tem o setor industrial aqui que luta bravamente, né? Mas agora, o que aconteceu ano passado? Você tinha a commodity no patamar certo, mas a taxa de juros no lugar errado. Agora as duas estão no lugar certo, por assim dizer.
E mais do que isso, a commodity vai continuar em alta. Não quer dizer que vai subir, tá? Eu acho que vai parar de subir. Estados Unidos e China vão segurar na porrada isso aí, se precisar. Vai parar de subir, mas não vai cair também. Como a gente tem preço de commodity num nível alto e a economia brasileira está fraca, quer dizer que a gente vai exportar bem e não vai importar tanto. Grosso modo, é essa conta. Então, a gente vai ter saldo comercial. Uma parte da equação está resolvida. E agora é o seguinte: por mais contraintuitivo que seja, né, uma alta de taxa de juros geralmente é vista como ruim para o mercado de capitais, né? Porque você tem o DCF, né? Ou seja, o fluxo de caixa descontado, se sobe a taxa de juros, quer dizer que o preço do ativo cai hoje. Só que eu acho que o fato de ter levado a taxa de juros para esse patamar articulou, organizou as expectativas, né? Antes estava muito baixo, né? Então, isso tudo para dizer que, já que a gente exporta commodity taxa de juros, hoje estão no lugar certo. Adicionalmente, a gente tem uma situação onde a gente tem um nível de reserva no patamar entendido como até mais do que suficiente, o que também dá garantias em dólar no Brasil. E como posso dizer, e a questão política no Brasil, acho que já meio que está no preço, sabia? Eu acho que até economistas e gestores importantes vieram ao público recentemente falar que até mesmo a eventualidade do Lula, né, não seria assim o fim do mundo. Então acho que já está tudo meio no preço já, né? E mais do que isso, né? Desde que o governo atual pediu um waiver, por assim dizer, no teto, também está no preço já que meio que perdeu o teto, né? Então está tão ruim a situação que assim, a boa notícia é que está ruim, né? Porque o preço de referência já está suficientemente baixo, tal qual a taxa de juros agora jogou o preço dos títulos para baixo. Então está tudo meio ajustado, esse que é meu sentimento, e por isso esse câmbio, esses R$ 5, me parece que pode ser alcançado ao longo de 2022. Muito bom. Vamos então para o seu terceiro bullet. Qual é o terceiro destaque dessa última semana? Então, olha, a gente está vendo muita discussão política de novo, né? O que a gente está vendo e que está me chamando a atenção é justamente a discussão eleitoral presidencial, e o presidente Bolsonaro vai começar a avançar um pouco mais nas pesquisas. Já parou de piorar, por assim dizer, né, a situação dele. Mas eu acho que talvez a gente veja nas próximas pesquisas essa evolução mais favorável ao presidente. Vale notar que o presidente Bolsonaro está numa situação extremamente difícil. A atividade econômica está muito fraca, a inflação está elevada, etc. e tal. E isso por si só sugere que ele poderia perder, né? Só que o presidente Bolsonaro mandou as favas os bons modos monetaristas, né? Ele está gastando como se não houvesse amanhã, porque ele sabe que vai perder se ele não gastar. E como ele está gastando, eu acho que vai começar a melhorar um pouco na margem. Vamos ver se vai ser suficiente para reverter as pesquisas, né? Mas não me seria estranho ver o Bolsonaro subindo um pouco mais aí nas próximas pesquisas. Legal, já que você deixou a bola quicando, eu vou entrar então com a política, os 3 bullets aí da política que a gente acompanhou aqui direto de Brasília. Gente, o tema central do mercado financeiro aqui interno ainda continua sendo a temática dos combustíveis. É um tema que ainda está em aberto, é um tema que avançou bastante nesses últimos dias, com a apresentação até de uma proposta, mas que não está fechado. O que está pegando hoje com relação a esse tema? Primeiro, a extensão que vai ser essa proposta vai atingir dentro da questão que a gente está falando dos impostos federais. Hoje se fala muito que isso pode ser limitado ao diesel, mas dentro do Congresso tem a turma que quer estender isso também para o gás, e aí a gente está falando para o gás de cozinha. Tem a turma que quer puxar essa discussão também para a gasolina, e quanto mais se amplia a possibilidade de desoneração, maior é o impacto aí fiscal, e é aí que a turma do mercado financeiro está bastante atenta, está olhando aí com lupa todo esse debate aqui em Brasília. O que a gente teve na última semana foi a apresentação de um relatório preliminar de uma proposta que trata do ICMS /combustíveis, ou seja, trata especificamente do tema de combustíveis mais voltado para os estados. Ali, quando foi apresentado o texto, já houve também alguns ruídos com os governadores que fizeram o seguinte cálculo: se a gente for também desonerar os combustíveis por meio do ICMS, reduzindo aí
o percentual do ICMS sobre os combustíveis, há uma previsão de perda de receita de 32 bilhões para esse ano. E aí, todo mundo sabe que os governadores, grande parte dos governadores, também vai tentar aí a reeleição e ninguém quer perder um centavo em ano de eleição. Então, é um tema que está aberto, tem essa questão dos estados que ainda está em debate, tem essa outra parte que trata especificamente dos impostos federais e o governo tem trabalhado aqui nos bastidores para fixar ali o menor impacto possível. Dentro desse debate, tem um outro ponto que é muito importante, que causou uma certa confusão na semana passada entre alguns investidores, que é o seguinte: inicialmente, o governo, a Casa Civil, chegou a encaminhar uma PEC, uma emenda constitucional para a Câmara dos Deputados, prevendo ali a possibilidade da desoneração dos impostos federais, também se estendia ali para questões que envolvem até o IPI. Ali, por meio dessa PEC, o governo não precisava apresentar nenhuma compensação caso realmente reduzisse os impostos. Lembrando, quando você reduz impostos, o governo está arrecadando menos, ele tem que mostrar, então, da onde que vai ter dinheiro para cobrir justamente esse espaço de arrecadação que vai ser menor. Com a PEC, não precisava apresentar nenhuma contrapartida, nenhuma compensação. Agora, pelo PLP, que é a proposta que está sendo discutida no Senado, o governo tem que apresentar, sim, da onde que vem o dinheiro. Mas da onde, como é que está sendo a malandragem aqui em Brasília? Onde a turma está encontrando brecha aqui para o governo não precisar apresentar da onde vem essa compensação? Junto da proposta, a possibilidade de se mudar a regra, a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que justamente trava o governo nessa questão de que tem que apresentar a compensação. Então, resumidamente, vai se apresentar a possibilidade de ampliação aí da desoneração dos impostos federais e junto vai vir ali um artigo ou 2 artigos dizendo o seguinte: vamos alterar a LRF e por meio dessa alteração o governo não vai precisar mostrar como vai compensar essa desoneração. Então, houve esse debate. Por que isso é importante? Por que a gente está trazendo isso para você? Porque uma coisa é o governo estar liberado se não precisar da compensação. A outra, ele tem uma trava que mostra que vai ter que ter a compensação e isso trava, de certa forma, o ímpeto dentro do Congresso por mais gastos fiscais. Então, essa é uma chave, uma peça muito importante nesse puzzle, dessa discussão. Há a possibilidade dessa discussão continuar na próxima semana, na próxima terça-feira. A expectativa é que se consiga chegar a um acordo, mas aqui em Brasília já se fala que essa proposta pode ficar mesmo ser votada apenas depois do Carnaval. Então, hoje, o principal foco do mercado financeiro está na proposta, porque essa proposta impacta justamente aquilo que o André estava falando ali no primeiro bloco, que é a inflação. Isso pode ter impacto na inflação e também pode ter, por outro lado, impacto no fiscal, e é um tema que está sendo praticamente monotemático aqui em Brasília e que a gente espera ter um desfecho aí nos próximos 2-3 meses. Esse foi o principal destaque. Um outro destaque que eu trago para vocês é o zum também com relação a essa questão das eleições. Nos últimos dias, muitos investidores nos procuraram perguntando para saber que pé que está essa negociação do ex-prefeito de São Paulo e presidente do PSD, Gilberto Kassab, junto ao Eduardo Leite. Lembrando, o Eduardo Leite, que é governador do Rio Grande do Sul, ele é do PSDB, ele perdeu as prévias dentro do PSDB para o governador de São Paulo, o Dória, mas parece que ele não quer ficar fora do jogo nesse ano eleitoral. Ele mesmo já disse que pode tentar a reeleição, e isso pegou muito mal, porque ele foi um dos primeiros caras, um dos primeiros políticos a levantar aquela bandeira contra a reeleição. Ele já começou a dar sinais de que pode voltar a disputar a reeleição no Rio Grande do Sul, e no meio do caminho, nesses últimos dias, teve toda essa movimentação do Kassab convidar o Eduardo Leite para o Eduardo Leite, então, ser o candidato do PSD pelo PSD nessas eleições. O que está pegando? Qual é a trava ainda dessa discussão? Tem um fator que é o Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, a princípio, presidente do Senado, era o candidato do PSD,
E aí é curioso, gente, curioso, André, que ele é o único candidato da terceira via que não teve um pré-lançamento. O Ciro Gomes teve um pré-lançamento, o Dória teve um pré-lançamento, a Simone Tebet teve um pré-lançamento, o Moro teve um pré-lançamento, o Pacheco não. Então, sim, ele está sendo colocado como terceira via, mas eu não duvido que ele possa abrir mão dessa disputa, amarrando aí até uma possibilidade de tentar construir uma reeleição dele para presidente do Senado. Então, o jogo Eduardo Leite, PSD, ainda vai depender de um sinal público do Rodrigo Pacheco, que eu acredito que aconteça também no mês de março. E em acontecendo, gente, vamos acompanhar, porque está esse zum da possibilidade do Eduardo Leite vir para o PSD e ser o candidato. É interessante esse movimento do Kassab, porque também estava sendo construída uma aliança entre o ex-presidente Lula e o Kassab, e o PSD do Kassab, justamente para a eleição presidencial. E se o Leite entrar, isso vai bagunçar, isso vai dar novas cores aí para esse debate, para essa questão, principalmente que envolve a terceira via. E aí, também um terceiro bullet que já envolve a terceira via é a situação do Dória, situação ainda bastante complicada, ele está tendo muitas dificuldades ainda dentro do partido, tem vários setores, vários estados que têm se colocado contra a candidatura dele, e no limite ele pode ser cristianizado durante essa campanha. O que é isso? Esse é o jargão usado na política para dizer que o cara até foi candidato, mas ele foi abandonado em praça pública, ninguém foi apoiá-lo, ninguém do partido foi apoiá-lo. Então, isso já está reverberando nas bases, isso já está tendo bastante impacto, inclusive já está sendo feitas algumas pesquisas para ver se ele teria alguma chance se abandonasse a candidatura presidencial e tentasse a reeleição em São Paulo, e essas primeiras pesquisas mostram que ele também teria dificuldade até para ser reeleito. Então, a situação do Dória é interessante acompanhar, porque ele também mexe nessa terceira via, e se ele abandonar a candidatura dele e se aglutinar com algum candidato, isso pode, de certa forma, começar a construir essa via, essa terceira via, ou não. Ou ele pode ir para o embate, mas se for para o embate, a tendência é que não vá muito longe. Bem, esses são os principais destaques dos últimos dias aqui em Brasília. André, volto para você sinalizar para a gente, para quem está nos acompanhando, para os investidores, o que a turma tem que ficar de olho aí para esses próximos dias, para não ser pego de surpresa. Olha, eu acho que semana que vem eu ficaria atento com as movimentações políticas, né? Você mesmo já colocou, né, aquela ideia de algumas votações, particularmente, né, os PLs que estão na mão do senador Jean Paul Prats, né, que tratam de combustíveis, né? Isso daí vai ser um tema que vale a pena, né, observar com atenção. A gente está com alguns resultados que vão ser divulgados de empresa também. Sugiro que todo mundo fique com a sua agenda aí bastante atualizada aí, né? Mas é isso. Acho que para mim, pensando para a semana que vem, eu ficaria com essa pauta mais política, pensando mesmo no mercado de capitais. Exatamente, eu acho que Brasília ainda vai girar em torno desse debate dos combustíveis. Lembrando que vence ali, a gente só tem mais uma semana, depois já entra o carnaval, então essa é a semana praticamente que vai ter discussão sobre isso, depois vai ter uma pausa, então a turma só vai voltar na semana seguinte. E aí, como o André colocou, esse tema continua central, chama atenção para vocês que a turma do mercado financeiro está olhando para o impacto da inflação e também está olhando para o possível impacto aí nas questões fiscais e como isso vai ser encaixado. Se vai ter limite ou se não vai ter limite, como isso vai estar encaixado. E no bojo dessas discussões, entrou mais uma peça nesse puzzle, que foi um outro projeto que foi aprovado no Senado, que trata da questão dos subsídios para o transporte público nos municípios. Isso também conversa com toda essa temática do Congresso neste momento, que envolve combustíveis, redução aí das tarifas dos transportes públicos urbanos, e essa é uma pauta que chamou a atenção do mercado também na última semana, porque tem um impacto de 5 bilhões para o orçamento, esse subsídio que pode ser dado para os municípios no transporte público. Essa proposta saiu do Senado, foi para a Câmara e tem muito apelo de ser aprovada, tem muita chance de ser aprovada, porque os prefeitos apoiam essa proposta e na Câmara a pressão dos prefeitos é maior do que no Senado.
tendo em vista que os deputados estão ali na ponta, estão ali diretamente no dia a dia, em contato com os prefeitos também, que em outubro devem ajudar os parlamentares a se reelegerem ou não para 2023. Bem, gente, esses foram os principais destaques da economia, mercado financeiro. O André trouxe também temas muito importantes para ficar de olho lá fora. A gente vai ver ali um março, praticamente uma tempestade perfeita, porque vai ser um momento ainda de muita discussão eleitoral, muita discussão dentro do Congresso e fatores externos aí no horizonte. André, para a gente encerrar as considerações finais, para a gente já começar a semana bem. Bem, vamos lá. Primeira coisa, eu queria agradecer o convite, sempre um prazer poder falar e com vocês aqui. E mais do que isso, né? A gente tem que pensar que vai vir muita discussão, né? Eleitoralmente vai começar a ficar quente, que nem eu disse, eu acho que o presidente Bolsonaro vai começar a crescer de novo em pesquisa e por aí vai. Agora, eu acho que o Brasil está num momento muito... O alinhamento astral, por assim dizer, está muito favorável ao Brasil. Então, vamos continuar olhando que tem coisa boa para comprar, para se posicionar no mercado de capitais brasileiros. Pelo menos a minha expectativa, e é isso. E é isso, tem muita oportunidade ainda para a turma que está acompanhando. E vamos ficando por aqui, gente. Agradeço demais quem nos acompanhou. Desejo a vocês aí um bom domingo, uma boa semana e ótimos negócios.